Durante o workshop para análise de vazão de incêndio, você passou primeiro pela criação de um cenário auxiliar para ser base do estudo, onde foi feito a multiplicação dos consumos por 50% para fazer a simulação máxima diária. Nesse cenário, foi então usado como cenário mãe o cenário base, que tinha consumos médios. Aí para o cenário da demanda máxima diária foi gerado um cenário filho alterando a topologia, a alternativa de demanda, onde foi multiplicado por 1,5 através do centro de controle de demanda. Nesse cenário, antes do estudo de vazão de incêndio, foi feita a averiguação das pressões. Então, mesmo nesse cenário, foi constatado que, tirando o nó 228, que é o nó exatamente a montante aqui desta elevatória, desse booster, o restante das pressões estão acima de 28 MCA. Então, em cima desse cenário, foi feito o primeiro estudo de vazão de incêndio. Então, em cima desse cenário, foi configurado, primeiro, uma nova opção de cálculo. E nesta opção de cálculo, para habilitarmos as ferramentas de análise de vazão de incêndio, foi mudado aqui o tipo de cálculo para vazão de incêndio. Quando criamos um modelo do zero, a opção padrão do cenário para o tipo de cálculo é a opção somente hidráulico. Então, uma vez habilitando a opção para vazão de incêndio, isso vai habilitar as ferramentas de cálculo de vazão de incêndio, incluindo o uso das alternativas dentro do grupo vazão de incêndio. Então, neste primeiro cenário de análise de incêndio, foi criada uma nova alternativa de vazão de incêndio, onde foram configuradas as restrições do estudo, aonde estão os hidrantes, os pontos onde será feita a análise da vazão disponível de vazão de incêndio, analisando sempre a vazão disponível para pressão residual mínima. Então aqui colocamos nesse estudo que a nossa vazão mínima necessária é 41 litros por segundo, com limite máximo de 221, sempre deixando qualquer demanda que já exista na junção, ou seja, a vazão que vai ser analisada tem que ser acrescida aos consumos que já existem na rede. Estaremos trabalhando com pressão mínima de 10 metros de coluna d'água, fazendo análise tanto no ponto quanto também na zona. E aqui embaixo, para o nós da vazão de incêndio, são selecionados todos os pontos onde ele vai fazer a análise um a um da vazão disponível de incêndio. Aqui no caso usamos uma selection set com as áreas desta lateral direita chamada Greendale. Então foi feito antes uma selection set, um conjunto de seleção, que foi colocado aqui para na tabela inferior vermos quais são os nós participantes para o estudo. Os nós podem ser tanto as junções quanto os hidrantes. Neste primeiro estudo, não vamos utilizar a saída auxiliar para vermos num último cenário essa opção habilitada para vermos a importância e também para que serve a saída auxiliar. Então, neste cenário, vazão de incêndio Greendale, uma vez calculando, podemos usar aqui para verificar os resultados no menu análise, primeiro o navegador de resultados de vazão de incêndio. Este navegador mostra a tabela com todos os nós do conjunto de seleção que foram estudados e se foi aprovado, no caso foi feita a análise para a pressão mínima qualquer vazão disponível, então aprovado significa que para este nó teve a vazão para aquele limite residual mínimo.
esse navegador também serve para clicarmos e navegarmos para vermos dinamicamente o resultado pelo modelo. Muito importante caso tivermos camadas por cores, para vermos literalmente como seria essa vazão de incêndio em cada um desses lugares. Nesse primeiro cenário não vamos ver resultados, porque é justamente isso para que serve as saídas auxiliares. Então, na opção de cálculo desse cenário, não foi definida nenhuma saída. Então, quando a gente não ativa a opção para termos saídas auxiliares, vamos ficar num cenário limitado a analisar a tabela, o resultado se está aprovado ou reprovado, e também podemos carregar o relatório de vazão de incêndio, onde temos aqui os resultados de cada um dos eventos. Então aqui nos eventos a gente tem para cada nó as restrições, né, o necessário, o disponível e o total. Então aqui vejo que todos estão entre o valor necessário e o valor máximo. E também as pressões mínimas residuais que foram usadas. Vejam todas aqui seguindo aqui no ponto, e aqui temos a pressão mínima residual pelo limite da zona. Então ele é um resultado balanceado e respeitou as nossas restrições do nosso estudo. Agora, num próximo cenário, foi feito um cenário filho desse, onde a gente ativa os resultados auxiliares. Nesse cenário filho foram mantidas as opções, então foi feita uma alternativa filha de vazão de incêndio, onde foi aqui ativado na direita a opção para termos resultados auxiliares. Então poderemos ver pelo navegador nesse cenário os resultados de forma dinâmica somente nos nós onde a pressão for menor ou igual a 10 MCA e nos tubos onde for a velocidade maior ou igual a 1,5. Isso é uma forma de limitar a visualização de resultados para vermos só os pontos críticos, que é onde justamente queremos analisar, que são os pontos com pressão baixa e as redes com alta velocidade. Então, nesse cenário, com o navegador aberto, ao clicarmos em cada um dos eventos, podemos ver de forma dinâmica o que ocorre na rede. As cores ajudam bastante, então criando uma camada de cores para os tubos para analisarmos onde há velocidades altas, e também podemos criar uma camada para as junções para vermos com cores onde tem pressão baixa. Então, como a gente habilitou nos resultados auxiliares somente os nós com pressão abaixo de 10, então só vamos ver nessa situação com cores os nós com pressão abaixo de 10. Então, só basicamente vamos ver os nós, no caso aqui, neste exemplo, com a cor aqui laranja. E aqui o único ponto que fica laranja, já que vimos que foi todos os eventos tiveram a pressão na zona maior igual a 10. A bomba aqui está numa outra zona, então aqui este nó que está laranja, que está a montante aqui das duas bombas, é uma outra zona de pressão, então por isso que não foi colorido. Caso quiser ver resultados em todos os tubos, rapidamente podemos, por exemplo, colocar aqui um valor de pressão alto, para vermos cores em todos os tubos. Então, por exemplo, colocamos 100 MCA, e para velocidade um valor baixinho. Então, quero ver cores em todos os tubos com velocidade maior do que 0. Ao calcular novamente o cenário, teremos agora, para cada um dos estudos, a coloração na rede inteira para os tubos. E se chegarmos um pouquinho mais de perto, podemos ver a variação aqui das cores dos nós. Ao abrirmos, por exemplo, uma flex table qualquer, de tubo, por exemplo,
ao termos o navegador aberto, também teremos os resultados das Flex Tables automaticamente atualizadas. Ao finalizar o uso do navegador, não esqueça de clicar aqui no botão redefinir. Isso faz com que o modelo volte para os resultados como se não houvesse nenhum evento de abertura de hidrante para análise de vazão de incêndio. Então, através desses resultados, podemos verificar e completar as tabelas no final do workshop e finalizar também o exercício. If you found this video helpful, please give it a like. If you want to see more such series, consider subscribing to our channel. Thank you, and see you next time.